Será que você sabe qual é a história mais misteriosa e intrigante da Bíblia? Descubra neste vídeo. Oi, pessoal! Hoje nosso papo vai ser sobre uma passagem bíblica cheia de mistério e reflexão, então, se acomode e vamos juntos explorar essa história incrível. Eu me lembro como se fosse ontem, era um dia quente, com o sol brilhando intensamente sobre nós, as pessoas se reuniam ao meu redor, curiosas para ouvir as minhas palavras, e foi nesse momento, nesse exato instante, que decidi revelar algo imperdível. Um silêncio tomou conta do lugar, e pude sentir a expectativa no ar. Foi então que profere aquelas palavras: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O impacto daquelas simples palavras ecoou na multidão, deixando todos perplexos e refletindo sobre a profundidade da mensagem que estava sendo transmitida naquele momento. Aquela tarde estava particularmente tranquila, o sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. Enquanto caminhava pelas ruas poeirentas daquela pequena vila, pude sentir a brisa suave acariciando meu rosto e trazendo consigo um aroma de jasmim. Era nesse cenário sereno que decidi compartilhar algo que mudaria para sempre a vida daqueles que me ouviram naquele dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Palavras simples, mas carregadas de profunda reflexão e mistério. Elas ressoavam em minha mente como um eco constante, fazendo-me questionar os limites da misericórdia divina e a importância de reconhecer a grandiosidade do plano divino. Aquela frase foi como uma semente plantada em solo fértil, germinando ideias e inquietações nos corações dos presentes. Para mim, ela representava não apenas um alerta sobre as consequências de nossos atos, mas também um convite à reflexão sobre o verdadeiro significado do perdão e da redenção. E assim, naquele entardecer abençoado, dei início a uma jornada espiritual repleta de desafios e descobertas. As palavras ecoavam em minha mente, ecoando como um alerta tenebroso que me fazia refletir sobre a essência da unidade e da harmonia. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Que profunda verdade havia naquelas simples palavras! Enquanto observava a fervorosa discussão entre os presentes, pude sentir o peso da divisão pairando sobre o ambiente, cada lado defendendo sua verdade, sem perceber que juntos poderiam alcançar a plenitude. A metáfora ganhava vida diante dos meus olhos, destacando a fragilidade das relações humanas quando permeadas pela dissensão e pelo conflito. Eu sabia que aquele ensinamento não se limitava apenas àquela cena específica, mas reverberava através dos séculos, iluminando a trajetória da humanidade com sua sabedoria intemporal. Aprendi naquele momento que a verdadeira força reside na união e na compreensão mútua, pilares essenciais para construir um mundo mais justo e pacífico. A partir daquele momento, os milagres passaram a ser uma constante em minha jornada. Cada gesto, cada palavra pronunciada pelo Filho de Deus parecia trazer consigo uma magnitude divina, capaz de transformar a realidade ao nosso redor. Lembro-me com clareza do instante em que fui testemunha de um dos maiores prodígios que já presenciei: a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão faminta nos cercava, seus olhares suplicantes buscando alento para seus corpos exaustos pela jornada. Foi então que ele, com sua voz suave e firme, abençoou o alimento simples à nossa frente. O milagre se desenrolou diante de nossos olhos maravilhados. Os pães se multiplicaram em um gesto de generosidade divina. Os peixes dançavam nas cestas transbordantes. A incredulidade se transformou em gratidão. O desespero cedeu lugar à esperança naquele instante mágico. Compreendi a verdadeira essência do amor incondicional e da provisão divina, enxergando além da matéria para vislumbrar o poder transformador da fé e da compaixão. Esse foi apenas um dos muitos episódios extraordinários que marcaram nossa caminhada ao lado do Filho de Deus, enchendo nossos corações de admiração e gratidão pela presença viva do Divino entre nós.
Cada vez que o Filho de Deus proclamava suas palavras, era como se um véu fosse retirado dos meus olhos, revelando uma verdade absoluta e atemporal. Suas mensagens ecoavam em meu coração, ressoando muito além das montanhas e vales que nos cercavam em meu coração. Era como se ele conseguisse penetrar nas profundezas da minha alma, tocando cada fibra do meu ser com uma força inigualável. Naqueles momentos de comunhão e ensinamentos divinos, eu podia sentir a presença do sagrado entre nós, iluminando o caminho da verdade e da sabedoria. Cada palavra pronunciada continha uma magnitude que transcendia as barreiras do tempo e do espaço, convidando-nos a refletir sobre os mistérios e maravilhas do universo. A cada nova revelação, minha visão de mundo se ampliava, permitindo-me enxergar além das aparências para contemplar a grandiosidade do plano divino em ação. Assim descobri que a jornada ao lado do Filho de Deus não era apenas uma busca por milagres e prodígios, mas sim uma profunda imersão na essência da existência e da espiritualidade. Cada ensinamento se tornava um farol luminoso em meio à escuridão da ignorância, guiando-me rumo à verdadeira compreensão e ao despertar interior. Caminhar ao lado do Filho de Deus era como adentrar em territórios desconhecidos, mas ao mesmo tempo sentir a mais profunda sensação de pertencimento e verdade. Cada passo no deserto poeirento era uma jornada para dentro de mim mesmo, conduzida pela mão firme e amorosa do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras ecoavam em minha mente como um mantra sagrado, iluminando o caminho à minha frente com uma claridade divina. Era como se ele fosse não apenas um guia terreno, mas sim o próprio divisor de águas entre a ilusão e a realidade, entre a sombra e a luz. Em seus olhos profundos e serenos, eu encontrava respostas para questionamentos que nem sequer havia formulado. Cada encontro com ele era uma oportunidade de renascimento, de compreensão mais profunda sobre o propósito da minha existência. Seguir o caminho traçado por ele significava aceitar as minhas fraquezas e limitações, mas também abraçar a minha verdadeira natureza divina. Ao proclamar aquelas palavras simples, mas carregadas de significado cósmico, ele não apenas apontava para uma direção física a seguir, mas sim para um estado de consciência transcendental, onde todos éramos um na unicidade do amor universal. Ao me deparar com o ensinamento amar ao próximo como a si mesmo, uma onda de reflexão inundou meu ser por inteiro. Aquela simples frase continha a essência de toda uma filosofia universal de amor e compaixão. Fui levado a mergulhar nas profundezas do meu próprio coração, questionando se eu realmente era capaz de estender a mesma bondade que nutria por mim mesmo aos outros seres ao meu redor. A ideia de tratar o próximo com a mesma consideração e cuidado que dedico a mim mesmo não era apenas um gesto de cortesia, mas sim uma transformação interior profunda e revolucionária. A partir daquele dia decidi olhar para cada pessoa com novos olhos, reconhecendo sua humanidade em igual medida à minha, abraçando suas falhas e virtudes como partes integrantes do mosaico da existência. O desafio diário de praticar o amor incondicional me conduziu por um caminho de autoconhecimento e aceitação. Percebi que somente ao reconhecer o divino em cada ser humano poderia alcançar a verdadeira harmonia e união com o universo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quantas vezes me peguei refletindo sobre essa passagem e o desafio que ela representa em minha vida diária. Cada vez que me deparo com uma situação que exige perdão, sinto o peso da responsabilidade e da compreensão sobre meus ombros. Ser capaz de liberar ressentimentos, abandonar mágoas e oferecer o presente do perdão genuíno não é tarefa fácil. Requer coragem para transcender a dor, humildade para reconhecer minhas próprias falhas e amor para acolher o outro com compaixão. Ao praticar o perdão, descubro em mim uma força transformadora que dissolve barreiras emocionais
e liberta meu coração para experienciar a paz interior. Cada ato de perdão é como um raio de luz perfurando as sombras da desconfiança e do ressentimento, iluminando o caminho em direção à cura e à reconciliação. A frase perdoai 70 vezes 7 não é apenas um mandamento a ser cumprido, mas sim um convite à libertação do fardo emocional que nos aprisiona na escuridão do passado. A cada vez que escolho perdoar, escolho também libertar-me do ciclo de dor e abraçar a jornada rumo à paz interior e ao amor incondicional. Enquanto caminhava pelas estradas poeirentas que cruzavam as aldeias, pude testemunhar a realidade daquela máxima divina: os últimos serão os primeiros em meio à poeira dos caminhos. Encontrei aqueles cujas vozes eram abafadas pelo peso da desesperança e da marginalização, e foi no silêncio de seus olhares que descobri a verdadeira face da humanidade. Nenhuma alma é menor ou maior perante os olhos do amor universal. As mãos calejadas que me estendiam uma pequena oferta eram, na verdade, pontes para o entendimento mútuo e a compaixão compartilhadas. A frase ecoava em minha mente como um lembrete constante de que a grandeza não reside na posição social ou no poder terreno, mas sim na capacidade de elevar aqueles que mais necessitam. Cada gesto de bondade dirigido aos últimos da sociedade era, na verdade, um passo em direção à essência pura e simples do amor incondicional. Naquele momento de revelação espiritual, compreendi que ser o primeiro era estar disposto a servir com humildade e compaixão todos aqueles que encontrassem meu caminho, independentemente de sua origem ou condição. Nos detalhes mais simples e nos encontros mais singelos, encontrei a verdadeira grandiosidade do divino manifesto em cada vida transformada pela compaixão genuína. Enquanto caminhava pelas estradas poeirentas que cruzavam as aldeias, eu podia sentir o peso da jornada que se estendia diante de mim. Cada passo era uma lição, cada encontro uma revelação. Nos momentos de solidão recorria à promessa que um dia ecoou em meu coração: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aquelas palavras de conforto e companhia ressoavam em minha mente como um bálsamo para a alma cansada. Era como se o próprio Divino estivesse ao meu lado, guiando meus passos e iluminando o caminho com a luz da esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios da jornada, quando as dúvidas e incertezas ameaçavam turvar minha visão, aquela promessa ecoava com força renovada, lembrando-me da presença constante do amor universal. Cada nascer do sol trazia consigo a certeza de um novo dia, repleto de possibilidades e aprendizados. Assim, segui adiante, confiante no amparo divino que me acompanhava em cada instante, e é com essa fé inabalável no amor que encerro mais um capítulo desta incrível trajetória espiritual. Gostou dessa história fascinante? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham gostado de explorar essa história bíblica. Conosco, fiquem atentos para mais vídeos cheios de significado. Até a próxima!